Olá pessoal, bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você vai ver esse vídeo. Bem, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, para que a partir dessa pergunta a gente comece a desenvolver esse vídeo. O que você tem que fazer para ficar no shape? Ou seja, o que você tem que fazer para perder peso, perder gordura corporal e manter a massa magra, o que inclui também a massa muscular. Veja que eu não estou falando em aumentar a massa muscular, estou falando em manutenção. Por quê? Porque quando a gente faz intervenções para perder peso e gordura corporal, inevitavelmente a gente termina perdendo massa magra, o que inclui também massa muscular. Então o que é que a gente pode fazer para perder peso, perder gordura corporal, ou seja, emagrecer, mas manter a massa muscular? E veja que no início do vídeo eu falei o que a gente tem que fazer, o que você tem que fazer para ficar no shape, né? Eu não gosto nem de falar essas palavras shape, porque isso é uma palavra norte-americana, né? Não sei se você está notando, a gente está norte-americanizando a nossa língua portuguesa. Deixa eu falar em português claro. O que você tem que fazer para ficar em forma? O que você tem que fazer para ficar esteticamente mais apresentável? Eu sei que é muito diferente, esse vídeo aqui vai ficar um pouco diferente dos outros vídeos que eu faço, porque eu sempre falo em saúde, mas estética também é saúde, porque a partir do momento que você fica bem esteticamente, que você se sente bem fisicamente, em termos mentais, porque está com a estética melhor, a partir do momento que você melhora a sua estética, você melhora a tua autoestima, isso também termina melhorando a tua saúde, portanto, estética também é um ponto importante da saúde. Agora, o que eu não defendo é que você faça de tudo e que você faça, inclusive, intervenções para alcançar uma determinada estética e essas intervenções terminem piorando a tua saúde. Mas que você faça intervenções que são aceitáveis sob o ponto de vista da saúde, não tem problema nenhum. Então vamos lá para a pergunta novamente. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer para perder peso, perder gordura corporal e manter a massa muscular? Você já deve saber, pelo menos por onde começar. Você tem que fazer alguma intervenção dietética aliado a exercício físico. Isso aí todo mundo sabe. Fazer é uma outra coisa, né? Porque muitas vezes a gente sabe, a gente tem um conhecimento, mas tirar você da inércia, tirar a gente da inércia para que a gente comece a fazer as intervenções é mais difícil. Mas, bem, por onde começar? Eu trago um estudo hoje que foi publicado por pesquisadores chineses. Esse estudo ele foi publicado no ano 2024, portanto, no ano passado. Esse estudo foi uma revisão sistemática com meta-análise publicada na Nutrients, vou colocar aqui para você ver, que fazia exatamente essa pergunta: quais as intervenções dietéticas associadas com exercício físico que são mais efetivas para perda de peso, para diminuição do IMC, que é o índice de massa corporal, para diminuição do percentual de gordura e para manutenção da massa magra, o que inclui também massa muscular. Como era uma revisão sistemática com meta-análise, esses pesquisadores chineses pegaram 78 estudos que investigaram exatamente isso. Juntando esses 78 estudos, dava um total de 5.219 participantes. E aí, quais foram os resultados? Depois de fazerem todas as análises estatísticas, analisaram os dados, plotaram os resultados lá nos gráficos, eles verificaram basicamente 5 resultados. Então, eu vou dividir os resultados desse vídeo aqui, desse estudo aqui, em 5 pontos. Ponto número 1, tópico número 1. Para reduzir o peso corporal, o IMC, que é o índice de massa corporal, e o percentual de gordura, as intervenções mais efetivas foram exercício físico aliado à restrição calórica. Deixa eu repetir esse ponto. Para você reduzir o peso corporal, o IMC e o percentual de gordura, no final das contas, para você emagrecer, as intervenções mais efetivas foram exercício físico associado com restrição calórica. O que é restrição calórica? É passar fome? Porque muita gente tem isso na cabeça, né? Restrição calórica, eu preciso passar fome. Não. Restrição calórica é você ingerir menos calorias do que você ingeria antes. Então, se você ingeria 2.500 calorias e agora você está ingerindo 2.000, você já está em restrição calórica. Quando você alia isso a exercício físico, você vai perder peso, vai perder IMC e vai perder gordura corporal, pelo menos até um determinado ponto, até que você entre em estabilização e aí você vai precisar apertar um pouquinho mais, ou na restrição calórica ou no exercício físico. Para maiores e melhores informações, consulte um nutricionista e um profissional de educação física. Tópico número 2, para manter a massa magra, o que inclui também massa muscular em homens que estão tentando emagrecer, as intervenções mais efetivas foram também exercícios e restrição calórica. E se esse exercício for exercício resistido, como por exemplo a musculação, melhor ainda. Por um outro lado, e agora o tópico 3,
para manter a massa magra, o que também inclui massa muscular, em mulheres que estão tentando emagrecer, as intervenções mais efetivas foram exercícios mais alimentação com restrição de tempo. Se você quiser saber mais detalhes sobre alimentação com restrição de tempo, consulta um nutricionista que você vai ter mais informações e informações mais detalhadas e assertivas sobre exercício físico. Se esse exercício físico for exercício de força, né, ou exercício de como a musculação, por exemplo, melhor ainda para manter a massa muscular. Então, se você está tentando emagrecer e quer manter essa massa magra, se envolver em exercícios resistidos é importante. Se envolver em musculação é importante. Tópico número 4. Em termos de modalidade de treinamento físico para perda de peso, o que mais funcionou nesses estudos foi a musculação mais jejum intermitente. E aqui duas informações importantes. A primeira, se você quer fazer jejum intermitente, consulte um nutricionista para maiores e melhores informações. Segunda informação, quando eu disse que o jejum intermitente mais musculação era a intervenção importante para perda de peso, eu não quero dizer que o jejum intermitente é melhor do que a restrição calórica. Porque, na verdade, o jejum intermitente não é o melhor. Não é uma intervenção dietética melhor para emagrecer. O jejum intermitente ele só te emagrece se esse jejum intermitente tiver restrição calórica. Porque se no final das contas você faz jejum intermitente, mas você termina ingerindo a mesma quantidade de calorias que você ingeria antes, você não vai ter emagrecimento. Portanto, jejum intermitente só emagrece se tiver restrição calórica. Se você fizer o jejum intermitente e tiver restrição calórica, você vai ter emagrecimento. E o quinto tópico, dentre todas as intervenções dietéticas associadas a exercício físico, a menos eficaz, portanto, a que menos funcionou, foi a dieta cetogênica mais exercício físico. A intervenção que menos funcionou para perda de peso, para perda do percentual de gordura, para manutenção da massa magra, foi a dieta cetogênica mais exercício físico. Se você não sabe o que é dieta cetogênica, ela tem como característica principal uma redução drástica na quantidade de carboidratos ingeridos no dia. Então você ingere por dia aproximadamente 55 até 65% de carboidrato no dia. Na dieta cetogênica você ingere mais ou menos 5 a 10% de carboidrato. Você aumenta ligeiramente a quantidade de proteínas e aumenta significativamente a quantidade de gordura, inclusive de gordura saturada. Essa intervenção foi a menos eficaz para perda de peso, para perda do percentual de gordura e manutenção da massa muscular. Então observe, as intervenções mais efetivas para reduzir o teu peso corporal, reduzir o percentual de gordura e manter a massa magra, o que inclui também massa muscular, foi basicamente exercício e dieta. Então não tem para onde correr. Se você quer melhorar esteticamente, se você quer melhorar a tua composição corporal, não tem para onde correr. É fazer exercício e fazer dieta. Essa dieta ela tem que ter restrição calórica, ou seja, você tem que ingerir no final das contas menos calorias do que você ingeria antes, caso você queira reduzir o peso e reduzir o percentual de gordura. Se você deseja manter a massa muscular, o interessante é que esse exercício físico seja exercício de força, seja exercício resistido, como por exemplo a musculação. E eu não estou dizendo aqui que você não possa fazer exercício aeróbico. Você pode fazer essas duas formas, essas duas modalidades de exercício físico na mesma sessão de treinamento ou em sessões diferentes. Agora, se você deseja manter a tua massa muscular, se envolver só em aeróbio não é importante, não é interessante. Se envolva também em musculação para que a tua massa muscular seja mantida, ou pelo menos que você perca menos do que você perderia caso você só fizesse a intervenção dietética. Então não tem para onde correr não, é dieta e exercício. Para maiores e melhores informações sobre dieta, consulte um nutricionista. Para maiores e melhores informações sobre exercício físico, consulte um profissional de educação física qualificado para prescrever exercício físico. Ainda tem aquelas pessoas, falando de exercício físico, né, que não gostam de fazer nenhuma forma de exercício. E aí você pergunta, eu posso fazer só a dieta para perder peso, para perder gordura corporal e para manter massa muscular? Bem, fazer você pode. Só que se você só fizer a dieta, se você só fizer a restrição calórica, você até vai perder peso e até vai perder gordura. Mas junto com essa gordura perdida, você vai perder muita massa muscular. E perdendo massa muscular, você tem uma série de complicações, uma série de efeitos adversos para a tua saúde e para o teu metabolismo. Por exemplo, perdendo massa muscular, você perde força. Perdendo massa muscular, você capta menos glicose do sangue
para dentro do músculo, e aí tua glicemia começa a ficar um pouco mais elevada. Perdendo massa muscular, você vai diminuir o metabolismo, o que significa dizer que o teu organismo vai ficar mais econômico. Então qualquer besteirinha que você coma a mais fora da dieta, você vai tender a reter mais no teu organismo. Ou seja, você vai ter prejuízo perdendo massa muscular. Fora que, perdendo massa muscular, você vai ficar flácido. Então, o que é interessante para você perder gordura, perder peso e conservar massa muscular ou até aumentar, faça restrição calórica, independente de ser só a restrição calórica tradicional ou com jejum intermitente, e faça exercício físico. Nesse exercício físico, é importante ter a musculação. Essa modalidade vai fazer com que você conserve uma grande quantidade de massa muscular. Se você só fizer a restrição calórica, independente de ser tradicional ou com jejum intermitente, você vai perder uma quantidade significativa de massa muscular. Isso não é legal para a tua saúde, ok? Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos. Até mais.